gráfica, imprimindo sua vitória. Ok, estamos de volta no Rede Verdade desta quinta-feira, conversando hoje com o advogado, professor e advogado criminalista Breno Vanderlei, doutor Breno Vanderlei, que é um dos candidatos à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba. O doutor Breno estava falando aqui da sua estratégia de diálogo, inclusive, com os advogados para poder compor essa lista C, mas tem duas outras etapas aí nessa disputa, em escolha pelos próprios desembargadores e pelo próprio governador. Que expectativa o senhor coloca nessas duas etapas se vier a compor a lista 6, doutor Breno? Luiz, eu tenho dito que a minha arma é a minha história. Ela é o principal mecanismo que eu tenho para ultrapassar essas três fases que são necessárias para se alcançar uma cadeira no Tribunal de Justiça. Então, primeiro, minha história como advogado, né, como criminalista. Eu sempre desenvolvi minha função como advogado com ética, com lisura, com respeito principalmente aos colegas advogados e aos meus clientes. Então, acho que essa é a primeira arma, é a ética, né? A segunda, a minha história também como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Sempre procurei ser correto com as minhas decisões, sempre procurei tomar decisões livres, que levassem em consideração a minha consciência e os princípios do direito, né? E acho que talvez o maior princípio que deve nortear um julgador é o bom senso. E acredito que o bom senso foi um princípio que eu sempre segui antes de seguir qualquer princípio, inclusive os constitucionais. E acredito que a minha história terá um peso também no Tribunal de Justiça, quando o meu nome for colocado para apreciação dos desembargadores. Eu tive a oportunidade de, por 3 vezes, ter meu nome aprovado pelo Tribunal de Justiça. Na primeira vez, quando concorri a juiz suplente, eu tive 12 votos no Tribunal de Justiça. Na segunda vez, eu tive 16 votos. E da terceira vez, eu tive 19 votos. Olha aí, já tem um histórico. Isso, acredito que nunca um advogado passou ou conseguiu chegar a uma terceira fase no Tribunal de Justiça com a maioria absoluta dos votos do tribunal, né? Isso indica que o meu trabalho como magistrado no Tribunal Regional Eleitoral foi um trabalho satisfatório e um trabalho reconhecido pelo Tribunal de Justiça. E lá o eleitorado é mais ou menos o mesmo. Exato. Hoje essa votação aí. Hoje é o mesmo eleitorado. Não sei, alguns desembargadores, né, já houve algumas modificações na composição do tribunal ao longo do tempo, né? Faz em torno de 5 anos que eu deixei o tribunal, então vários desembargadores se aposentaram, né, já foram substituídos. Mas eu lembro que aquela minha última votação foi realmente uma votação muito expressiva no Tribunal de Justiça. O que indica, obviamente, que o Tribunal de Justiça, criterioso que é, como sempre foi, né, jamais deixaria que um membro da OAB, que foi juiz de TRE, passasse ali novamente se ele não tivesse realizado um trabalho que realmente fosse um trabalho digno dessa categoria. Doutor Breno, não sei como é que está meu tempo aqui, mais ou menos, mas eu queria perguntar para você sobre alguns temas específicos da sua vivência na área criminal, na área penal, sobretudo nessa relação de julgadores. Em algum momento no Brasil, a gente acompanha ali, de certa forma, uma dificuldade da atuação dos advogados criminalistas, em função ou da dificuldade desse amplo do direito de defesa e do contraditório, e também, em alguns casos, sendo criminalizados os advogados criminalistas por defenderem, né, causas ou clientes ali acusados e denunciados. Assim, em algum momento se colocou os advogados dentro, né, do próprio conjunto de acusações contra eventuais clientes aí, eventuais praticantes de delitos. Como é que o senhor vê isso assim e que debate o senhor faz do ponto de vista para o judiciário se modificar e entender que a advocacia criminal ela é exercida naturalmente como qualquer outra nesse sentido, separando ali esse joio do trigo? Isso, existe por parte da sociedade muitas vezes um desconhecimento do real papel do advogado criminalista. Isso é algo que a gente percebe nitidamente. E nós percebemos muitas vezes que até mesmo magistrados, não é aqui bem o caso do estado da Paraíba, mas de outros estados, também não compreendem muito essa função, né?
E nós precisamos ver que a Constituição da República já estabelece que o advogado é essencial para o judiciário. Não se pode fazer justiça sem a presença de um advogado que vai garantir os direitos do cidadão, os direitos da pessoa que ele defende. Dentro do âmbito criminal, se busca fazer justiça e não vingança. Isso é uma premissa que se deve ter em mente sempre, né? O advogado é aquele que zela para que o seu cliente, seja ele quem for, não importa o crime que ele cometeu, mas ele tenha o direito de se defender dentro daquilo que a Constituição e que as normas do direito penal brasileiro estabelecem. Então é lamentável que muitas vezes pessoas que não têm conhecimento a respeito da função do advogado venham criminalizar essa função, principalmente com relação ao advogado criminalista. Ou seja, nós não podemos criminalizar essa função, confundir o defensor com o acusado, né? E eu digo sempre, o advogado defende dentro de preceitos técnicos. É necessário, não se pode julgar alguém sem defesa. E é isso que o advogado busca, dentro dos critérios estabelecidos dentro do processo, critérios éticos, critérios legais, é que o advogado vai atuar. Eu sempre utilizo uma frase que eu ouvi de um criminalista americano, e ele traz um ensinamento interessantíssimo. Ele diz que o advogado criminalista deve ser como o sol, ilumina a lama, mas sem se enlamear. Então, deve haver sempre essa diferenciação entre aquele que está sendo defendido e aquele que defende. Há desrespeito hoje? Há um desrespeito, sim, constantemente. Nós vemos advogados criminalistas que são desrespeitados nas delegacias de polícia. Nós vemos advogados criminalistas que são desrespeitados muitas vezes em audiências, né? Porque é como se quisesse barrar aquela defesa daquela pessoa que está ali. Então é necessário que se entenda, o advogado não está ali defendendo o direito dele. O advogado está ali amparado por lei federal para defender o direito alheio de quem tem uma defesa. Tá aí, doutor Breno Vanderlei, advogado, candidato aí a desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Queria agradecer, doutor Breno, sua presença aqui e desejar boa sorte aí nessa caminhada. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a Arapuã, agradeço a você por essa participação nesse seu programa de uma audiência espetacular no estado da Paraíba. Agradeço a você e lhe parabenizo também pelo profissional que você é. Obrigado. E pelo nível das perguntas que você traz, que vê que é um homem preparadíssimo, inclusive no ramo do direito, né? Das perguntas mais interessantes que eu respondi. Só não estou podendo votar ainda, viu? Mas quem sabe se Deus quiser nas próximas eleições aí. Isso, mas aproveito para pedir, a me dirigir nesse momento a todos os advogados da Paraíba e pedir esse voto de confiança a cada um e que no dia 18 de setembro vote Breno Vanderlei, número 17. Tá, e aí. agradeço por tudo. Muito obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência. E lembrando, hoje à noite tem debate entre os candidatos a prefeito de João Pessoa, 10h15 da noite, aqui na TV Arapuã. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.